Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 23, versículos 13. Mateus, então vamos ler do verso 1, abençoada. Vamos ficar nesse texto aqui mesmo. Nós estamos tratando das palavras de Jesus, né? Então vamos nos acostumarmos também a ouvir as palavras do Senhor através de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Diz assim no verso 1: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Então era uma palavra não só para os discípulos, mas era para todos. Na cadeira de Moisés, lei, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras. Jesus está falando, faça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, roupa, né? E alongam as suas franjas. Eles gostavam de se destacar, né? Quando você vai numa igreja de peruas e perus, não sei se você já viu igreja de perus e de peruas. As pessoas se vestem, parecem umas peruas e uns perus. Sabe o que é o pavão, né? Aqueles pavãozão, abre aquele rabão para se amostrar. Então era assim que eles faziam também. Às vezes tem lugar que você não sabe aonde você está, se você está numa igreja ou numa passarela de moda, o que é uma disputa, um mais do que o outro. Amam os primeiros lugares dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Não dá uma lembrança, né? Você faz uma comparação dessas pessoas que Jesus falou lá e das que tem hoje? Não dá para fazer uma comparação? Versos 7, né? 6, 7. As saudações nas praças, a serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e a vós todos sois irmãos. Viu como é que o Senhor iguala a todos? A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado, e quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Agora, versículo de número 13. Ai de vós, escribas, eu vou contar aqui 8 ais. Primeiro, 8 ai. Jesus fala, ai quer dizer, cuidado, o que vai acontecer com vocês, tenha cuidado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. 2, o segundo ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Não dá para entender quem que ele falou e quem é essa raça de hoje? Porque devorais as casas das viúvas para o justificar, fazeis longas orações
Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Olha isto aqui, irmão. Terceiro ai. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque rodeai o mar e a terra para fazer um prosélito. Você sabe o que é um prosélito? É alguém que não tem uma religião e se converte à religião do cristianismo, ou judaísmo. O cristianismo é o judaísmo. Então Jesus está falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeiais o mar e a terra atrás dessas pessoas para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornai-os filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha, quarto ai. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, olha isso, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do santuário que santifica, ou o ouro, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do santuário ou que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Dá para entender um negocinho desse? Não faz uma comparação com aquele povo de lá com os que tem hoje? 19. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jurar por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jurar por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jurar pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Quinto ai, versos 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, misericórdia, fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Sexto ai, versos 25. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Sétimo ai, 27 o versículo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. 28 o versículo. Assim também vós interiormente pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidades. Oitavo ai. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizei, olha o que eles diziam: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, dos vossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas, porque eles mataram, todos que Deus enviou, eles mataram o último, foi quem? Jesus Cristo.
31. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Isso você pode encontrar, essa narrativa aí, lá em 2 de Crônicas 24, capítulo 24, do versos 20 e o versos 21. Depois você pode ler isto em casa, você vai encontrar eles matando o profeta Zacarias. Mataram entre o santuário e o altar. E em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Senhor Jesus, diante das tuas palavras, eu me vejo aqui como um anunciador de algo que está chegando. Meu Deus, não adianta tentarmos nos escondermos atrás de uma máscara de hipocrisia, uma máscara que se esconde, como Jesus falou, hipócritas, fariseus hipócritas. Até o dia de hoje, esses fariseus e esses hipócritas estão sobre a terra, reinando e governando como se fosse o próprio Deus. Meu Deus, derruba, Senhor, esses fariseus, esses hipócritas, para a glória do teu nome, e exalta, Senhor, a tua igreja sobre a terra. Eu oro em o nome de Jesus. E se você ama Jesus Cristo, você pode dizer amém, amém e amém. Dá-lhe um aplauso a Jesus, que é bem forte, irmão. Ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós já sabemos que o inferno não existe, amém? Então, não sei se alguém, já estamos, é sexta mensagem hoje? Esta sexta mensagem, sexta ou quinta? Sexta, né? Eu acho que nós abordamos bastante, ainda vamos abordar mais em 2 mensagens mais para frente, mas até aqui eu tenho certeza que aqueles que nos ouviram, aqueles que nos acompanharam pelas rádios, aplicativo, Facebook e YouTube, já têm a ciência que esses 2 lugares existem, tanto o céu quanto o inferno. Todos nós já temos a ciência também que o inferno foi preparado pelo próprio Deus para colocar ali o diabo e os seus anjos. E sabemos também, à luz da Bíblia, que os próprios demônios não querem ir para o inferno, porque eles gritaram lá em Mateus 8, não precisa ir, né? Quem é que te chamou para vir aterrorizar a gente, atormentar a gente fora da hora? Então, isso tudo nós já examinamos. Nessa passagem aqui de Mateus 23, Jesus acaba com a religião. Vocês irão todos para o fogo do inferno. Ele falou para essas pessoas. Você viu aqui o que narrou aqui o Mateus, no versos 13, ele diz assim: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar o que estão entrando. Então, aqui está os 8 ais contra os líderes religiosos. Primeiro, ai de vós que fecha o reino dos céus para vós outros. Ai de vós os que percorrem mar e terra para fazer um convertido e torna-se
esse convertido, né, entre aspas, filho do inferno 2 vezes. Ai de vós que guias cegamente, valorizando o ouro do templo mais do que o próprio templo, porque eles falou jurar pelo ouro, então eles só tinham, igual os de hoje, né, só pensa no ouro e na prata. Ai de vós os que dão o dízimo de pequenas ervas, mas ignoram a justiça, a misericórdia e a fé. Poderia dizer, ai de vós que limpam o interior do copo, mas por dentro estão cheios de ganância. Ai de vós que são como um sepulcro caiado, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ai de vós que edificam os túmulos dos profetas, enquanto perseguem os profetas. Então eles ornamentavam, é como a vida da pessoa não faz nada por alguém que está vivo. Não procura um pai, não vive não liga para a mãe, não liga para ninguém. Aí morre, aí faz aquele espetáculo dentro do cemitério, e logo depois que morre, todos os anos, no dia de finado, está lá ornamentando ou pagando caríssimo para ornamentar a sepultura da pessoa. Então, aquilo ali era para demonstrar zelo, ele fazia aquilo para demonstrar zelo por Deus, mas só que Jesus não era bobo. Então, aqui no versos 33, olha como Jesus falou: serpentes. Aí as pessoas, quando eu falo contra essa raça nojenta, demoníaca, líderes malignos, filhos do inferno, eles convertem as pessoas, e as pessoas que eles convertem, elas se tornam filhos do inferno 2 vezes, porque uma pessoa que diz que se converte fora da palavra, não se converte, porque a única forma de converter alguém é a palavra. Somente a palavra tem o poder de mudar a pessoa. Se não tem a palavra, não tem mudança. Se tem corrente, campanha, não tem mudança. Então Jesus bateu firme. Às vezes eu fico sendo chamado a atenção. Vocês não sabem, eu aguento tanta coisa calado, irmão. Não pode isso não, pastor. Não fala mais assim, não fala mais assim. Irmãos, eu estou aqui para denunciar o que Jesus denunciava. A gente tem que falar. A gente temos que mostrar a este mundo que existe um Deus que controla tudo e quer as coisas do jeito dele. Então, você viu aqui comigo alguns ais, aí aqui no versos 33, ele chama serpente e raça de víbora. A metáfora da serpente, quando ele chama de serpente, ao chamá-los de serpente e víboras, Jesus, escuta isso, irmão, Jesus remete à astúcia maligna e ao veneno espiritual. É uma referência direta à linhagem espiritual deles, contrastando com a linhagem de Abraão. Ele dizia, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou o quê? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o quê? As obras de Abraão. Eles batiam no peito que eles se eram seguidor de Abraão, guardavam as coisas de Deus, mas só que ele e as suas vidas eram uma farsa, como é hoje. Então, o julgamento final, diferente de outros ais que focavam em comportamentos específicos, este foca o destino eterno. Jesus questiona como eles pretendiam evitar o juízo. Olha o que ele fala. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da onde? Da condenação do inferno. Como vocês pretendem evitar o juízo? Já que vocês rejeitam o único via de chegar a Deus, que é Jesus. Como que eles poderiam ir para junto de Deus, que eles rejeitaram aquele a quem Deus enviou? Então, no passado Deus enviou profetas. O que eles fizeram com os profetas? Mataram. Jesus enviou os seus discípulos. O que eles fizeram com os discípulos? Mataram. E vocês acham que eles querem fazer o quê com aqueles que pregam a verdade? Matar.
Aqui é uma conexão. João Batista falou isto em Mateus 3:7. Bem rapidinho em Mateus 3:7. Mateus 3:7, ele diz assim: 3:7. E vendo ele, porém, que muitos fariseus, quem é essa raça? Aquela mesma raça que Jesus bateu neles, aquela mesma raça que Jesus confrontou eles. Eles já eram confrontados por quem? Por quem? Por João Batista. Essa frase aqui foi João Batista que falou. Vendo eles, porém, que muitos fariseus, vendo ele, porém, João vendo que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes. O que ele disse? Raça de víbora, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então hoje, as pessoas vivem numa vida libertina, do jeito que quer. Você sabe como eles tentam fugir da vida, da ira de Deus? Fazendo a mesma coisa que eles faziam no passado. O que eles faziam no passado? Eles iam até João para ser o quê? O que João fazia? João batizava. Então as pessoas só vivem em batismo, em batismo, em batismo, troca de igreja, vai batismo, troca de denominação, vai batismo, troca de religião, vai batismo. Então elas ficam tentando jogar umas águas em cima delas, achando que aquelas águas que ela toma aquele banho naquela água suja, acha que vai fazer essas pessoas fugirem da onde? Da ira vindoura. Quem te falou que a água vai te livrar do fogo do inferno? Quem te falou isto? O que vocês estão fazendo aqui? Raça de víboras. Então ele chamou aqueles caras de quê? Raça de víbora. Jesus chamou de raça de víbora. Jesus chamou. Mateus 23:33. Mateus 23:33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A seriedade de Jesus, dentro dessas palavras aqui, não foi um ataque gratuito, mas um desfecho de um conflito de autoridade e de integridade. Aqui você vai encontrar 3 pilares nesse contexto aqui. Eles achavam que eles tinham o monopólio da santidade. Eles se diziam ser os santãos. Os fariseus eram líderes mais influentes entre o povo. Fariseus e saduceus. Eles criaram um sistema, os fariseus e os saduceus, eles criaram um sistema com 613 leis, que os tornava a religião um fardo impossível para o cidadão comum. Quem conseguia guardar 613 para ir para o céu? Quem? Ninguém. Então, eles achavam que eles tinham o monopólio da santidade. Se vocês guardarem os 613 ordenanças, vocês são... É como fazem hoje, irmão. Se você jejuar, se você fizer isto, que você batizar, se você ir no monte, se você consagrar, se você, irmão, não é nós, é Ele. Tudo é Ele, é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, quando eles queriam tornar a religião um fardo impossível para um cidadão comum, ao chamá-lo de víboras, Jesus chamou eles de víboras. Jesus denunciava que eles usavam a religião para controle social e não para aproximar as pessoas de Deus. Escuta isso, irmão. Os dias de hoje estão assim. Você vai entender a comparação como estava lá, como está hoje a igreja. A corrupção do templo e o poder. Naquela época, a liderança religiosa
estava intimamente ligada ao poder político, naquela época. Jesus estava em sua última semana em Jerusalém, antes da crucificação. Ao expor a hipocrisia deles publicamente, ele estava desafiando o status que sustentava o comércio no templo e a influência dos escribas, ou seja, igual ao dia de hoje, a religião agarrada ao poder político. Onde estão as igrejas grandes? Tudo da política. Os caras largam o pastoreio, largam o bispado, largam os templos, e eles se metem aí na política. Então, era a mesma coisa. A liderança religiosa daquela época, ela estava intimamente ligada ao poder político. Então, Jesus bateu de frente. Quem quer bater de frente hoje com o poder político? Quem? A religião está de braço dado, corrompida. O perigo da alta justiça. Para Jesus, olha que coisa linda, irmão. Para Jesus, o pecado mais perigoso não era o erro óbvio, ou seja, o cachaceiro ali, olha a prostituta ali, olha o publicano. Para Jesus, o pecado mais perigoso não era o erro óbvio, como o do publicano ou da prostituta, para Jesus, mas o pecado que se disfarça em virtude. Então os caras diziam uma coisa, mas eles viviam outra coisa. Jesus não atacou a prostituta, Jesus não atacou o cobrador de imposto. Jesus amou eles, amou aquela mulher, amou aquele homem. Mateus foi o que escreveu esse livro aqui. Quem escreveu esse livro aqui foi o Mateus, aquele que coletava, que Pedro odiava ele, que por Pedro ele nunca seria um dos escolhidos de Jesus. Às vezes nós nos implicamos com pessoas, né? Essa pessoa não pode andar com a gente porque ela tem um passado. Irmãos, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Então, vou repetir que isso aqui é muito importante. Para Jesus, o pecado mais perigoso não era o erro óbvio, como um publicano que roubava lá nos impostos, ou da prostituta que vendia o seu corpo por dinheiro, mas do pecado disfarçado de virtude. Os fariseus acreditavam que eram salvos por seus próprios méritos. E que ele dizia o quê? Eu dou o dízimo, eu jejuo. Não é isso que eles falavam? Eu vou atrás para converter pessoas, nós vamos atrás. Aí as pessoas aderem à religião deles, e Jesus falou que eles se tornam, lá no versículo 15, Mateus 23:15, olha lá, 23:15, olha lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Então eles iam atrás das pessoas para arrastá-las para a religião dela, as pessoas pensavam que estavam indo para Deus. É como nas igrejas hoje, amado. As pessoas vão atrás desses lugares pensando que estão indo para Deus, mas elas estão se tornando o quê? Filho do inferno 2 vezes. Sem Jesus é filho do inferno. Sem a palavra de Deus é filho do inferno. Uma igreja não se sustenta por motivação pessoal. Uma igreja não se sustenta quando o pastor é um coach, quando o pastor é um motivador. Irmão, eu não estou aqui para te motivar, eu estou aqui para te libertar das algemas da religião. Estou aqui para te dizer que Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. Sem Ele não há paz, não há vida. Ao usar duras palavras, Jesus tentava quebrar a casca do orgulho daquela gente, pois alguém que se acha perfeito
nunca sentiria necessidade de arrependimento. Eles eram assim. Cada ai que você viu aqui comigo, Jesus chamava escriba, filho da serpente, guias de cego, guias de cego. O que eles guiavam? Ele era cegos, guiando quem? Outros cegos, tornava as pessoas filhos do inferno. Essa turma de hoje, irmão, é isto aqui que Jesus está falando. São cegos guiando outros cegos. Olha no verso 23, Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha o que Jesus está se queixando dele. Porque vocês dais o quê? O dízimo. Não é assim que eles fazem? Quem dá o dízimo é de Deus. Ou um pastorzinho velhinho, cabeção, da Assembleia de Deus, ele falou: você pode fazer, pode pregar, pode ter carteira, pode ser membro, se não dá o dízimo, você é do demônio. Quem viu? Eu botei até uma gravação dele um dia desse aqui, um tempo atrás, né? Olha lá. Ele vai ouvir isto, irmão. Cabeça de rolinha. Ai de vós, escriba, fariseu, hipócritas. Eu dou o dízimo. Eu dou o dízimo. E daí que você dá o dízimo? Ninguém está te mandando dar dízimo nenhum. Hipócritas, fariseus, hipócritas. Você dás o dízimo da hortelã. É aqui que eles se baseiam para cobrar dízimo da igreja. Jesus está fazendo o que aqui? Está mandando dar? Está incentivando ou está chamando a atenção dele? Está dizendo: ai de você. Já não tem essa expressão? A gente fala: ai de você, hein? Se tocar no meu filho, não é assim? Ai de você. Está fazendo o quê? Um ameaço. Jesus estava ameaçando eles. E eles, como autoridade, não queriam ser ameaçados. E tramaram para fazer o que com ele? Matá-lo. Mas eles não sabem ler. Eles pensavam que estavam fazendo o plano deles se cumprir, o plano deles, mas quando mataram Jesus, estavam cumprindo o plano de Deus para a nossa vida, irmão. Que coisa linda! Deus usa tudo por tudo, irmão. Para Jesus não tem nada perdido. Ao usar palavras duras, Jesus tentava quebrar a casca do orgulho, pois alguém que se achava perfeito nunca sentiria necessidade de arrependimento. Eles não se arrependiam. Jesus foi severo, porque a hipocrisia deles impedia que a nação reconhecesse o Messias e a verdadeira justiça. Então, Jesus sabia que eles só faziam uma coisa: atrapalhar o reino. Jesus falou: vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Está aqui. Aqui, ó, guia de cego. Aqui, ó. Vocês não passam para dentro do reino, fica na porta, não deixam. Como é que não deixar as pessoas entrar? Com regras, com mandamento de homens, com 613 ordenanças humanas, proibindo as pessoas de serem livres e de se encontrarem com o verdadeiro libertador. Jesus é o verdadeiro libertador, irmãos. Então, esses ais, por exemplo, vamos já terminar, tá? A profecia do próprio assassinato. O versículo 29 de Mateus 23 diz assim: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Olha o que eles faziam. Eles só viviam fazendo obra nos túmulos, para mostrar que eles eram justos diante de Deus, para mostrar: nós somos os preservadores dos túmulos dos profetas. Quem matou os profetas foram os pais deles. Olha aqui, 30, e dizeis, olha o que eles disseram: se tivéssemos vivido, vou ler junto com vocês aqui, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, eles falando, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas.
Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras. Quem te falou que se vocês ficarem edificando o túmulo dos profetas, ornamentando o túmulo dos profetas, vocês vão escapar de quê? Da condenação do inferno? Então as pessoas usam a religião para fugir do inferno, achando que eu estou na igreja. Um dia eu estava conversando com a minha filha mais velha, ela falando, a religião. Eu falei, minha filha, cristianismo não é religião. Não, papai, mas religião não é religião. Cristianismo é sermos seguidores de Jesus. Jesus bateu firme na religião e nos religiosos. Até o dia de hoje, se ele estivesse aqui, ele estaria batendo firme em cima deles. Porque hoje a religião, de mãos dadas com o Estado, com os governos, com a política, então se torna uma salada só. Então, igreja do Senhor, a gente vai terminar usando Mateus 23, 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus, nesse capítulo de Mateus 23, lamentando sobre Jerusalém e afirmando que a casa ficaria deserta, versículo 38, no julgamento oficial, o sumo sacerdote usa as afirmações de autoridade de Jesus como se ele o Filho de Deus. Então, ali eles estavam tramando, porque Jesus bateu de frente, Jesus acusou eles, ali já estavam tramando, depois você lê em Mateus 26, eles tramando para dizer que Jesus blasfemou, e o pecado de blasfêmia, na lei deles, era punido com a morte. Então ele falou, ele blasfemou. Não sei se você já leu algumas vezes, que eles diziam, ele blasfemou, e algumas vezes tentavam prender ele, mas quando não estava na hora, ele escapava de ser preso. Então, o que eu quero dizer aqui nessa mensagem, que Papai Deus quer nos falar, é que não adianta tentarmos nos esconder atrás de uma religião, não adianta a gente disfarçar. Jesus falou, vocês fingem de religiosos, fazem longas orações, gostam de sentar nos primeiros bancos, gostam de ser visto, gostam de ser notados. Quando eles chegavam, todo mundo sabia quem eram os fariseus e os escribas, aqueles da época. É como os dias de hoje. Eu vi um pastor, um bispo aí, parecia o Al Capone. Ele chegava com a capa e esticava as mãos assim, os puxa-saco, tudo bem. Alguém viu isso, né? O pastor lá da Assembleia de Deus, lá de Madureira, lá do campo de Madureira, o pastor, que a mulher dele morreu, né? A esposa dele morreu. O bispo, né? O bispo da igreja, parece o Al Capone, irmão, com aqueles capão, com o pescoço virado assim, andando assim, só estendia as mãos e os bobão, né? Agarrado à religião, com medo, o homem de Deus. Aqui está cheio de gente de Deus. Vocês não se tornaram de Deus, Deus que tem em vocês desde antes da fundação do mundo. Amém? Então, igreja do Senhor, vamos ficar com a Bíblia, vamos largar a religião, porque a religião não serve para nada. Para nada. Pastor, mas Tiago falou que a religião boa é dar comida para os pobres. Ele está falando isso aqui. Se você quer seguir uma religião, siga isto: dá comida para os pobres, visita as viúvas. Se você quer uma religião, faça isso, só faça isso. Mas isso não te leva para Jesus. Você vai fazer isso e você vai continuar indo para o inferno, porque a religião não leva ninguém para Jesus. O que leva para Deus é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Assim seja, assim disse o Senhor. Esta foi a palavra do Senhor para a sua vida, para nossas vidas.